Fala, candidato! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a aula de número 3, aula sobre o numeral e a sua função substantiva. Calma, daqui a pouco eu vou explicar o que é essa função substantiva. Antes disso, vou te apresentar aqui as 5 classificações do numeral. O numeral pode ser representado ser chamado, aliás, por cardinal, é aquela representação clássica do numeral, que eu tenho aí 1, 2, 3, 4, essa forma clássica, eu chamo de numeral cardinal. Quando esse numeral representa uma ordem dentro de um discurso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu tenho aí o nome de ordinal, ordem, ordinal. Beleza? Também tenho os fracionários, que representa a fração de alguma coisa, a parte de um todo, um quarto, um quinto. Eu também tenho os coletivos, que eu posso dizer dúzia, dezena, centena. E os multiplicativos, que representam os múltiplos dos números, não é? O dobro, o triplo e por aí vai. Essa classificação de cardinal, ordinal, não é muito importante. O que eu quero que você saiba identificar dentro de uma frase, candidato, é quando aparecer essa palavra e você dizer, aqui é um numeral, aqui é um numeral. Eu quero que você aprenda isso, eu quero que fixe isso na nossa aula de hoje, tá bom? Então, o 1 e o 2, é bom que você coloque aí, faça uma chave, já tem algumas observações aí, mas os cardinais e os ordinais são os únicos que se apresentam como função adjetiva. O que quer dizer uma função adjetiva? É aquele que vem ao lado do substantivo. Ele vem qualificando, dando característica, numerando, que é o numeral, o substantivo. Já a sua função substantiva é quando esses numerais, ou os pronomes, que a gente já vai falar sobre eles, não se refere a um substantivo que esteja escrito. Ele se refere a um substantivo que está fora do contexto, ele representa, ele se torna o próprio substantivo. Pode parecer difícil tudo que eu estou falando para você agora, mas na verdade é muito fácil e eu vou demonstrar em exemplos para vocês. As 2 competentes professoras compraram um quarto das ações. Meu Deus, que frase enorme! Calma! Vamos de um por um. Vamos lembrar aqui qual é o substantivo, qual é o elemento base dessa frase aqui. Qual é? Qual é o elemento que representa um ser ou uma coisa dentro desse texto? Quem é? Professoras. Ela é um ser, não é isso? Então eu vou chamá-la de substantivo. Esse substantivo possui um monte de auxiliares. Esse as aqui, a frase está crescendo. Você lembra que a gente começou com uma frase bem curtinha? A frase está crescendo. Esse as aponta para a palavra professoras, determinando o seu gênero, a, que é feminino, e o número, que é plural. A palavra que faz isso é quem, gente? É um artigo. A palavra competente também se refere à professora, dando uma espécie de quê? De qualidade. Ele estipula a qualidade. A gente sabe que quando expressa estado, qualidade ou característica é o quê? É o adjetivo. Coloquei aqui. Adjetivo. 2, quantifica. Mostra a quantidade exata do substantivo. Não é 1, não é 3, não é 5, são 2. Esse 2 se refere também à professora. Compreende? Quando ele quantifica de forma exata, eu tenho um numeral. E você viu aqui que é um numeral cardinal. 1, 2, 3, 4. Não precisa você colocar. Meu compromisso é que você olhe para a frase e identifique que isso aqui é um numeral. E outra coisa, que todas essas classes, o artigo, o numeral e o adjetivo, todos eles prestam um esclarecimento sobre o substantivo. Lembre sempre, candidato, o substantivo é um núcleo. Outros termos vão se referir a ele, é um sol, é uma estrela, tá bom? Compraram é a ação feita pelo substantivo professoras, não foi isso que a gente viu? O substantivo executa a ação do verbo. Eu provo que aqui é uma ação porque eu também consigo conjugar. Eu compro, tu compras, eles compraram. Aqui é um verbo. Você já sabe disso. Esse 1 aqui, gente, ó.
1 quarto. Os dois devem ser analisados de uma forma única. Única. Porque esses dois representam 1. 1 quarto, 1 terço. Eu posso representar assim também, ó. 1 quarto, 1 terço. 1 quarto. Os dois, não de forma separada, representam o que, gente? Uma fração. É um numeral fracionário. Para mim não interessa esse nome fracionário. Então eu vou colocar apenas como numeral. Beleza? É isso. Das aqui, a gente já viu em umas outras aulas que é a junção de dois. A preposição é somente a palavra de. Não é verdade? É somente a palavra de e o as aqui se chocou. Aqui eu tenho um artigo. Das é a junção de mais as. Portanto, esse as aqui eu vou chamar de preposição e esse as aqui é o meu artigo. Depois a gente vai estudar sobre esse processo de contração, esse processo de combinação. Calma. Sempre que você vir a preposição é somente a palavra de. A preposição é só essa. Se você vir, por exemplo, dó ou dá, saiba que aqui é preposição mais um artigo. É de mais o ou de mais a. Anota isso aí. A palavra ação. Ora, se aqui tem um artigo, eu vou ter que encontrar um substantivo para ele. É claro que eu encontrei. Ações aqui é o meu substantivo. O primeiro colocado conquistou o dobro de prêmios. O é um artigo que aponta para colocado, não é, gente? É o colocado, é o rapaz colocado, né? Então, esse colocado é o meu substantivo, representa uma pessoa, é o meu substantivo. Esse o, por determinar o substantivo colocado, vai ser o artigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, é um numeral que representa a ordem. É um numeral que, gente, meu Deus do céu, ordinal. Numeral representa a ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro. Não é interessante eu colocar, não precisa colocar primeiro, segundo, terceiro. Apenas que você olhe para primeiro, segundo, terceiro, quarto e saiba que aqui se trata de um numeral, tá bom? Colocado é o meu substantivo. Mas, professor, colocado mostra a característica de uma pessoa, mostra. Como não tem rapaz aqui, ele se tornou o próprio substantivo. Tá bom? Seria o primeiro rapaz colocado, aí colocado seria um adjetivo. Mas não vamos entrar nesse processo agora. Deixa para depois, a gente vai falar sobre isso. Então, o artigo, primeiro numeral, colocado substantivo. Você vê que esse substantivo executa a ação do verbo conquistar, não é verdade? Conquistar. Portanto, conquistar aqui é o meu verbo. O é o meu artigo que aponta para a palavra dobro. Aponta para a palavra dobro. Dobro é também um numeral multiplicativo, né? O dobro, o triplo, não é verdade? Vou colocar somente numeral. Esse é o numeral. A gente sabe que de é uma preposição, você já decorou. Preposição. E a palavra prêmios é o meu substantivo. Beleza? Dê para decorar isso aqui. Professor, eu tô com uma dúvida terrível aqui. Eu acho que eu já sei mais ou menos o que é uma dúvida. A gente ainda vai falar sobre as preposições, mas eu tenho que te antecipar isso. A gente falou que as palavras, que os numerais coletivos, fracionários, multiplicativos, eles possuem apenas função substantiva. Eu vou te mostrar o que é isso, que é interessante que você saiba. Quando eu tiver uma preposição, gente, a gente ainda vai estudar sobre isso, mas eu já tenho que te passar isso agora. Toda preposição atua como indexador. É como se ele colocasse em conjunto de elementos. Ele sempre vai unir o segundo elemento, o de está aqui, ele sempre vai unir o segundo elemento como parte do primeiro. Entendeu?
Toda preposição vai unir o próximo termo como parte do anterior. Ok? A palavra dobro, eu digo que ele é um numeral substantivo, agora isso aqui eu tenho que colocar, porque ele não está ao lado de nenhum substantivo. Não dá. E ele nunca virá ao lado de um substantivo. Mas, professor, prêmios não é um substantivo? Se eu tirasse a preposição, aí eu poderia dizer que ele é um numeral adjetivo, porque ele estaria ao lado do seu referente. Quando se coloca a preposição, ele quebra essa ideia de adjetivo se referindo a um substantivo. Você tem que aprender isso a partir de agora. Quando eu coloco uma preposição, ele quebra essa ideia. Por exemplo, aqui você disse, duas se refere a professoras. Se eu pusesse uma preposição ligando duas a professoras, esse duas já não seria mais um numeral comum. Entenda isso que a gente vai daqui a pouco demonstrar em exemplos para você entender melhor. De prêmios é uma preposição mais substantivo que se refere ao anterior. Sempre que eu tiver um de mais um substantivo que se refira a um numeral, eu vou chamar isso de locução adjetiva. A locução adjetiva é uma preposição mais um substantivo que se refere a um numeral. Dobro é um numeral, é inegável isso. Só que eu vou chamá-lo de numeral substantivo porque ele não está ao lado de nenhum elemento. Vamos comparar aqui. Esse numeral duas aqui, ele se refere à palavra professoras, correto? Sim. Ele eu vou chamar de numeral adjetivo porque entre ele e o seu referente não tem nenhuma preposição e ele, aqui, ele não se torna o próprio substantivo. É simplesmente por estar ao lado do seu referente. Vamos colocar uma outra frase aqui extra que não está no material de vocês, da seguinte maneira. Eu digo, dois rapazes, posso dizer 5 moças. 2 está ao lado do seu substantivo. O 2 quantifica rapazes. Portanto, 2 vai ser um numeral adjetivo, porque ele está ao lado do seu referente. 5 está ao lado do seu referente. 5 sempre vai ser numeral, só que aqui é um numeral adjetivo porque ele está ao lado do seu referente. Agora, se eu dissesse o seguinte, milhões também é um numeral, né? Milhões, eu digo, milhões de pessoas. Nesse caso, milhões, ele vai ser um numeral substantivo, porque ele não está ao lado de nenhum referente, de nenhum substantivo. Mas, professor, e a palavra pessoas? O milhões quantifica pessoas, eu sei que quantifica. Só que essa preposição aqui quebra essa ideia. Toda preposição vai unir o segundo como parte do primeiro. Ou seja, isso aqui eu não posso chamar de numeral adjetivo porque eu não posso ter uma preposição separando-os. Não faça isso, candidato. Não coloque essa ideia, não vá chamar isso aqui de numeral adjetivo. A preposição quebra essa ideia. Se eu tiver uma preposição mais um substantivo, ele vai se referir ao termo anterior e os dois serão chamados de quê? De locução adjetiva. Com o tempo você pega essa ideia e você vai acertar tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Vamos fazer a segunda frase aqui para ter uma melhor noção. 5 rapazes compraram uma dúzia de bananas. Os 5 rapazes. O os aponta para rapazes, determinando o gênero masculino e o número plural, então eu tenho um artigo. Estou colocando só o a aqui, tá?
5 quantifica a palavra rapazes. Quantos rapazes? 5. Não foi 2, não foi 3, não foi 1. 5. Portanto, aqui eu vou chamar de numeral. Esse numeral está ao lado do seu referente. Se eu pusesse assim, 5 dos rapazes, aí aqui seria um numeral substantivo, porque a preposição quebra essa ideia. Então, quando eu digo 5 rapazes, entre 5 e rapazes não tem nenhuma preposição, eu vou chamar de numeral adjetivo, porque ele está ao lado do seu elemento. Compreende? Rapazes é o meu substantivo, então vou colocar aqui. Ele é um ser, né? Nome de pessoa, sempre que representa uma pessoa ou coisa, é um substantivo. Esse é o numeral adjetivo porque está ao lado do seu referente. Se eu ponho uma preposição aqui, ele deixa de ser substantivo, de adjetivo e passa a ser um substantivo. Aprendeu? Daqui a pouco eu coloco mais exemplos. Compraram é a ação descrita pelo substantivo rapazes, portanto eu tenho aqui o meu verbo. Uma dúzia. E aí, gente? Uma dúzia de bananas. Uma dúzia, os dois representam o que, gente, aqui? Uma dúzia. Representa aqui um numeral, não é? Duas dúzias. Aqui eu tenho um numeral, que é o numeral cardinal. E aqui eu tenho um numeral, o que, gente? Coletivo, mas eu vou colocar somente de numeral, que não é um artigo, é um numeral. Numeral de bananas. Esse numeral aqui, ele vai ser um numeral substantivo. Ele vai ser um numeral substantivo porque ele não está ao lado de nenhum substantivo. Professor, mas essa dúzia se refere a bananas. Eu sei que se refere a bananas. Só que a preposição não deixa que ele seja adjetivo, ele quebra essa ideia. Qual é a ideia que eu vou fazer com a preposição? O de, que é uma preposição, eu vou colocar aqui, ó, preposição, e bananas é um substantivo. Ele vai unir o segundo como parte do primeiro. Então, de bananas vai se referir à palavra dúzias. De bananas vai ser chamado de locução adjetiva, porque sempre que eu tiver uma preposição mais substantivo, ela vai ser uma locução. Se ela completar um numeral, ela vai ser uma locução adjetiva. Sempre que uma preposição mais o substantivo completar um numeral, ele vai ser uma locução adjetiva. Deu para entender bem aqui? Professor, estou um pouco confuso. Rever essa aula, não tem problema nenhum. Assiste novamente até o ponto de você entender tudo o que eu estou falando. Depois que você entender e rever essa aula, você vai partir para o exercício para fixar o seu conceito sobre todos esses termos. Tá bom? Não desiste. Só porque as coisas estão ficando um pouquinho mais difíceis, você não pode desistir, candidato. Que conversa é essa? Não vai desistir. Vamos aqui a essas próximas. Vamos ver o que está escrito no material de vocês aí. Ó. Função substantiva. Ocorre quando o numeral e o pronome. Ainda veremos a aula sobre pronome. Não se refere a um substantivo na frase. Isto é, o numeral e o pronome tomam o lugar do próprio substantivo. Observa essas duas relações aí que eu coloquei no material de vocês. Dezenas de pessoas. Dezenas é um numeral. Note que ele não está ao lado de nenhum substantivo. Não está ao lado de nenhum substantivo. Você pode pensar, professor, ele está ao lado do substantivo pessoas. Eu sei que aqui é uma preposição e eu sei que aqui é um substantivo. Mas por que eu não posso dizer que ele é um numeral adjetivo? Porque aqui é um numeral substantivo. Vou colocar aqui. Ele não está ao lado de nenhum outro. Por que eu não posso? Porque a preposição quebra essa ideia. Eu já disse agora há pouco. Ele quebra essa ideia. O de é um indexador. Ele vai unir o segundo como parte do primeiro. Portanto, se uma preposição mais substantivo completam um numeral,
eu vou chamar isso aqui de locução o quê? Adjetiva, tá bom? É muito importante que você entenda isso. Morrem de frio. Agora preste atenção na diferença do numeral dezenas para o numeral 20. 20 já é um numeral. Deixa para que você me diga. Esse numeral aqui, ele é substantivo ou adjetivo? Esse numeral se refere a quem? A pessoas. Note que ele está ao lado do seu referente. Pessoas é um substantivo. Não é verdade? Pessoas é um ser, né? 20 pessoas. Note que entre ele e o seu núcleo não tem nenhuma preposição separando. Isso aqui é, pois, um numeral o quê, gente? Adjetivo. Porque ele está ao lado do seu referente. Se eu pusesse assim, professor, 20 das pessoas... mudaria tudo. 20 das pessoas, deixa eu escrever para você ver. 20 das pessoas compareceram ao evento. Aqui mudaria tudo. Esse 20 já não estaria mais ao lado do seu referente, porque a preposição quebrou. Esse 20 eu vou agora chamar de numeral substantivo. E das pessoas, lembrando que o das é o quê, candidato? É de mais as. Só o de é a preposição. Quando tem das, ou dos, ou do, ou de, ou da, é uma preposição mais um artigo. Das pessoas, que aqui é um substantivo, né? Uniu a preposição, uniu dois como parte do primeiro. Portanto, aqui eu vou chamar de locução adjetiva, porque eu vou ter uma locução completando um numeral. Sempre que uma locução completa um numeral, é a locução adjetiva, tá bom? Agora é hora da atividade. Leia tudo que está escrito no material. Se bater a dúvida, reveja essa aula. Bateu ainda dúvida? Comenta aqui embaixo. A gente tem uma galera boa que está estudando agora. Comenta. Muitas pessoas vão te ajudar a entender essa sua dúvida. E eu também vou comentar também aqui no material de vocês. Agora, gente, colabora com o nosso canal. Comenta. Você colocar um comentário aqui neste curso, nessa videoaula ou em todas as outras, ajuda o canal a divulgar mais o meu canal. Aliás, ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais o meu canal. Não esquece de dar o like, clica aí no coração, que isso é muito importante para mim. É o seu pagamento. Se você não está assistindo tudo de graça, fazendo tudo de graça, esse curso que deu bastante trabalho para ser feito, viu? Edição, tudo, customização, dá trabalho. E o que é que custa? Dá um clique aí, comenta e ajuda a fortalecer o nosso conhecimento. Tudo bem? Até a nossa próxima aula, que é de exercícios. Espero você. Foi boa, candidato. Tchau, tchau.